2019, eu e André começámos a viver nesta carrinha transformada por nós. Desde então, percorremos parte da Europa e acolhemos também um novo membro na equipa, o Nacho. Neste momento, encontramos na Sardenha e este poderia ser mais um vídeo de paisagens lindas e praias de perder o fogo. Mas não é esse o caso. Nada, olha bela. Há dias em viagem em que corre tudo bem e depois há outros em que corre tudo mal. E pronto, foi acontecendo uma série de acontecimentos assim, um bocado esquisitos com a bateria. Deve ser dos locais mais esquisitos onde enchemos água. Mas está carregadinho de melgas e está um bafo do caraças hoje à noite. Os pulsos do sítio onde nós estávamos. Não havia alimentos no supermercado. Íamos iniciar a carrinha. Ficámos sem bateria. Está um caldinho daqueles. Bem, venham connosco para a água. Já estou um croquete. Bem, malta, final de tarde, quase pôr do sol e a água está espetacular. Tivemos o dia a trabalhar e então apetece mesmo chegar aqui e epá, está-se mesmo bem, estamos aqui. A água está quentinha, nem tenho palavras. Não está quentinha. Foi uma grande onda, vamos apanhar uma onda. Bom dia, malta. Hoje está assim um bocado nublado. Tem estado assim meio nublado nos últimos 2-3 dias, ou 2 dias, mas mesmo assim está abafado. O problema disto é que nós não conseguimos produzir energia elétrica já há 2 dias e também quando teve muito sol, portanto, esta semana toda teve mesmo muito calor e tivemos de meter por vezes a carrinha à sombra e então o resultado não conseguimos carregar energia com os painéis solares e agora que está nublado continuamos a não conseguir carregar muita energia com os painéis solares porque estando aqui ao sol depois a carrinha fica muito quente, depois não conseguimos dormir à noite, etc. É muito complicado andar a viajar e trabalhar o tempo inteiro com estas temperaturas de verão. E então decidimos fazer algumas manutenções que já devíamos ter feito há algum tempo. Ontem andei a limpar aqui os painéis solares aqui em cima. Vocês podem ver a diferença, vou-vos mostrar. Não sei se conseguem ver a diferença. Não consegui limpar ali ao fundo. Ali está bastante castanho. Nós estávamos a produzir no máximo 150 watts. Depois desta limpeza conseguimos produzir 200, à volta de 200 e não estava, pronto, não estava muito, quer dizer, estava muito sol, mas não estava no máximo. Os painéis todos juntos são 300 watts, mas no máximo nós conseguimos, acho que no máximo conseguimos para aí 270 watts. E pronto, outro problema é que o frigo, tínhamos tão pouca energia, porque tivemos de trabalhar bastante e depois tivemos de meter a carrinha à sombra, etc. Que o frigorífico deixou de ter energia para funcionar e o problema é que quando estamos ao sol a produzir energia elétrica, porque os painéis solares estão aqui em cima, o frigorífico fica a trabalhar o dia inteiro, então fica a consumir bastante. Portanto, é um ciclo, estamos a tentar apanhar energia solar, a carrinha aquece muito, não conseguimos dormir bem e o frigorífico fica a funcionar o tempo inteiro. Se metemos à sombra, não produzimos energia elétrica e pronto. Então, uma das soluções foi limpar os painéis, já nos ajudou. Outro, não sabemos se vai ajudar muito, esperemos que sim, mas é limpar aqui os polos da bateria. Nós achamos que a bateria tem qualquer coisa de esquisito porque deixámos de conseguir carregar da bateria da frente para a bateria de trás, portanto nós sempre que andamos com a carrinha nós conseguimos carregar através do alternador da carrinha a bateria aqui solar, deixámos de conseguir desde que chegámos à Sardenha, pelo menos foi quando nós notámos, ou já notámos em Espanha, deixámos andar e pronto, foi acontecendo uma série de acontecimentos assim, um bocado esquisitos com a bateria e vamos tentar limpar os polos, que eles já estão muito sujos.
Eles conseguem ver. Portanto, vamos tentar limpar aquilo tudo e pode ser que isto esteja a impedir que a energia elétrica consiga fluir bem. Não somos peritos, mas nós já tínhamos feito uma limpeza destas uma vez, mas achamos que pode vir a ajudar. Voltou. E pode estar a haver algum problema que não esteja a passar a energia corretamente para a bateria e por isso ficámos sem energia, mas pronto, não sabemos. Então vamos desconectar isto tudo, vamos também desconectar na caixa de fusíveis, tudo com cuidado para ninguém apanhar um choque elétrico. Andréia, vá, começa aí a fazer as tuas coisas. Estou bem meia hora ou 40 minutos. Está muito complicado porque há cabos agarrados e finalmente conseguimos tirar, tivemos de cortar até um cabo, vamos ter que refazer a ligação e esta ligação aqui era a que vinha do carro, portanto esperemos que seja por causa disto que, Está em bom estado, esta? que não consigamos carregar. Está em muito bom estado, está tipo por um fio literalmente. Ali temos de retirar agora aquilo tudo, limpar muito bem. E vamos ver se vamos ter que fazer também novas ligações em alguns deles. Comprar aquele verdete ou aquela gosma que fica no polo negativo da bateria. Nós utilizamos aqui vinagre, vimos na internet com ácido, como aquilo é alcalino, o ácido vai neutralizar. E então estamos ali a limpar aquele polo. Tirar todo o resto de pó que ficou por aqui. E até está a resultar. Já está a brilhar. E aqui temos o parafuso de molho também para limpar. E pronto, já isolamos também todos os cabos que tiramos, tanto os de positivo como os de negativo. E vamos ter que refazer uma ligação à outra. E pronto, acho que vamos ficar com algumas coisas a funcionar que não tínhamos a funcionar, esperemos nós. Já está feito ali. Este foi o cabo que a gente cortou. Vamos ficar aqui com o melhor sistema. E o problema foi também termos arrastado isto 2 anos. Normalmente nós limpamos, da outra vez limpámos depois de 1 ano de uso. Esta vez deixámos passar 2 anos e a sujidade já era muita. E então fez com que os cabos colassem uns aos outros e acabou por danificar alguns. Portanto façam a manutenção caso tenham assim problemas como a nossa bateria. Muito curioso com o que se passa aqui. Achas que está a ir bem? Achas que vai funcionar tudo? Bem, acho que está para ver a diferença. Aqui do negativo está todo limpinho e ali o positivo também já está ligado. Já ligámos o inversor e agora o Luís está lá atrás a ligar os fusíveis e ver se está tudo a funcionar. Agora que estivemos a mexer nos cabos lá em baixo, vamos aproveitar para ver se a carrinha está a carregar aqui a bateria de trás. O Luís vai ligar, está a 12.9, se aumentar para 13.5 ou qualquer coisa, pronto, quer dizer que está a funcionar. Pode demorar algum tempo, mas pronto, podes ligar. Tudo o resto está a funcionar. Sim, já experimentámos o frigorífico, já experimentámos tudo, as luzes, as tomadas, isso está tudo a funcionar. Agora ver se altera aqui. Ok, não está a funcionar bem. Temos que ver qual é o problema. Temos que ver o equipamento, pode ser o equipamento... Pode ser aquele equipamentozinho que está lá em baixo que conecta o cabo da frente aqui à bateria, portanto, não sei, bem, não está a dar. Podes desligar. Loser! Bem, ao que parece deixámos um cabo de fora. Deixámos? Não, foi... Bem, também... para já vou dar os próprios. A Andréia fez isto praticamente tudo sozinha enquanto eu estava a tratar das cenas para o YouTube, porque hoje é domingo e o vídeo saiu agora. Bem, eu comecei a fazer contas de quantos terminais é que eu tinha trocado e eu troquei 2 e supostamente eram 3 para trocar. Então havia um cabo que milagrosamente estava escondido lá atrás e eu não vi. E eu lembrei-me porque isto aconteceu-me exatamente a última vez que eu também fiz este trabalho e descobrimos que havia um cabo que não estava conectado. E é o cabo, em princípio, deverá ser o cabo da bateria. Portanto, ainda temos uma chance que possa funcionar. Não faz mal, também me aconteceu a mim, mas... Loser! Que raiva, deu tanto trabalho a pôr aquele parafuso ali. Agora vais ter que tirar os positivos outra vez. Não. Agora é só o negativo, né? Não vou nada. Mas vou ter que tirar os negativos e aquilo deu mais trabalho a pôr.
Pá, mais uma meia horazinha de trabalho. Bem, não ficou a melhor ligação de sempre porque nós estragámos o último terminal que nós tínhamos. Partiu-se. Tive que desenrascar. Mas pronto, agora sim estão os cabos todos ligados. O Luís vai ligar a carrinha e vamos ver se funciona. Está 12.8, podes ligar. Nada. Olha, bela. Bem, infelizmente achamos que o dispositivo não está bom, porque deveria estar a passar a mesma voltagem que vem da carrinha quando se liga. A voltagem quando a carrinha está ligada é 14.4 e a entrada do equipamento está 14.4, mas a saída está 12.7, que é a bateria, a voltagem da bateria, portanto deveria ser 14.4, que é a mesma voltagem. Indicaria que estaria a carregar, mas não está. Então vamos ter que mudar, vamos ter que comprar. Não é um dispositivo muito caro, é para aí 30 a 40 euros. Pronto, claro que é dinheiro, né? Mas não é assim uma imensidão. E nós conseguimos também trocá-lo. Vamos sair deste lugar. Foi muito fixe, é um lugar até calminho, mas agora hoje à noite, domingo à noite, está aí a ver karaoke ali ao fundo. Mas pronto, estamos aqui super bem, agora estão mais 2 vans, mas ontem até estivemos cá sozinhos. Não mostramos muito, estivemos a trabalhar, tínhamos que aproveitar a eletricidade que tínhamos, também estivemos a relaxar na praia. E aqui tem uma lagoa onde há tours de cavalos, há malta a passar de cavalos pelo rio mesmo, os cavalos vão quase a nadar. E um spot muito recomendado, mas agora temos que seguir viagem e temos que ir meter água, que já estamos mesmo em baixo. Aqui é muito difícil encontrar água e vamos ter que agora andar uns quilómetros para encontrar. Bem, malta, temos que vos contar sobre o nosso pior problema até agora na Sardenha. Uma saga Itália a ser Itália. Nós fazemos reciclagem na carrinha, tipo, sempre fizemos. Está cheio já, temos o papel cheio. Temos para aí há 2 ou 3 semanas temos isto o vidro. E não conseguimos encontrar uns contentores para meter a porcaria do lixo ou reciclagem. Sempre que encontramos um, vamos a correr e vamos lá meter as coisas, mas está sempre com câmaras. Sim, isso é uma cena super estranha, tipo, aqui os caixotes são vigiados, têm câmaras de segurança, há caixotes que realmente são de reciclagem e são públicos, que dá para pôr, mas são muito raros, ou estão em parques de estacionamento, ou estão, por exemplo, em portos e assim, onde nós temos encontrado. Existem também uns caixotes de reciclagem que são assim um retângulo gigante, mas é preciso um código QR, ou seja, só para residentes cá, ou italianos. Pronto, encontramos às vezes em cafés, supermercados, mas é meio ilegal estarem a despejar o lixo no lixo das outras pessoas, estão a perceber? Então é um grande problema aqui. Reciclagem é o pior, porque o lixo ainda vamos encontrando aqueles caixotes, aqueles mini caixotes de cidade. Sim, mas também não é o ideal. Pois? Despejar o nosso lixo num daqueles caixotes pequeninos de cidade. Ocupa quase tudo. Ocupa logo um caixote inteiro, não é uma solução. Aqui é um grande problema realmente a recolha de lixo. E nós estamos a sofrer um bocadinho com isso. Então, andamos a carregar isto há não sei quantas semanas. No outro dia conseguimos deixar as caixas de pizza. Mas foi, nós fomos buscar pizza e depois andámos a passear as caixas de pizza porque não conseguíamos encontrar sítio. E aqui está o vidro também. E o lixo já Ali é plástico, mas é o vidro. Depois começa a cheirar mal. E já está aqui uma data de mosquitos cá dentro uma chatice. Esse saco aí teve o tempo todo aqui fora, esteve aqui pendurado porque estava um pivete e vai continuar a estar pendurado. Vamos só agora. Agora pelo caminho a gente encontra alguma coisa. Vamos lá ver. Mas é muito estranho. Malta, se alguém souber porque é que em Itália não há caixotes de lixo ou de reciclagem. Nós na Alemanha, quando vivemos na Alemanha, sabíamos que era comunitário, portanto era por prédio e depois as pessoas tinham os seus próprios caixotes. Sim, em e casa. Aqui também é a mesma coisa, ou o condomínio tem o seu próprio caixote ou as pessoas têm o seu próprio caixote. Outra coisa é que também existem ecocentros, nós nunca experimentámos ir, mas também é estúpido estar a ir a um ecocentro de propósito só para despejar a reciclagem. Isto é um problema tão grande que até no Parque Fortnite há descrições de sítios que diz tem caixote do lixo. Yeah. É um feature, E se forem normalmente para parques de autocaravanas, que foi o que nos aconteceu da outra vez, têm caixotes de lixo para vocês também despejarem as coisas, portanto, ou pagam para despejar o lixo, ou então, não sei, têm de se desenrascar. Há muito poucas alternativas para a água, portanto isto está com o filtro de água, nós estamos aqui
e vocês podem ver que não há muitas opções. Estas aqui são tudo opções pagas. Deve ser dos locais mais esquisitos onde enchemos água, se não o mais esquisito. E já enchemos em cemitérios, mas estamos de fora de uma pedreira, aqui à noite, super clandestinos. Eu não sei porque em Itália eu sinto sempre que estou a fazer coisas ilegais. E a meter o lixo em sítios ilegais, a tirar água em sítios ilegais. Mas isto, pronto, isto está da parte de fora da pedreira, portanto não há problema. E as pessoas vêm aqui buscar água, pelo que percebemos no Parque Fortnite. A água ao início não sabia muito bem, mas depois deixámos correr e já estava boa. Bem, entretanto a bateria da câmera acabou. Esta também já está a acabar, esta é outra câmera. Já estamos aqui na carrinha, já enchemos a água. Viemos aqui para o pé da praia, ainda não vimos bem o sítio, mas está carregadinho de melgas e está um bafo do caraças. Hoje à noite está mesmo... lá fora está quente. Bem, estamos aqui. Olá, malta. Bom dia. Este dia começou Diferente. da pior forma, porque fomos expulsos do sítio onde nós estávamos a dormir, não sabemos bem porquê. Aquilo supostamente era um estacionamento para acesso a uma praia. Nós nem chegámos a mostrar porque chegámos ontem à noite, já às 10 da noite. Já chegámos de noite, estava lá ainda uma autocaravana também. E depois, pronto, acordámos e o senhor mandou-nos logo embora, que não podíamos estar ali. O senhor era da bilheteira e aquilo se calhar era algum parque natural, ou seja, parque natural da praia. Nós não podíamos estacionar perto da praia porque era proibido autocaravanas e ali também já era longe da praia, mesmo assim não podíamos estacionar, então pronto, acabámos nem sequer por ver a praia, nem sequer... vi a vista do lago, nós estávamos ao lado de um rio ou do lago, nem sequer vi nada. Sim, não fomos expulsos pela polícia, fomos expulsos pelo homem da bilheteira. Mas também, pronto, se mandássemos vir, se calhar ele chamava também a polícia e éramos expulsos na mesma. Sim, deixaram-nos dormir, pelo menos. E dormimos super mal também, mosquitos, havia festa na praia. Havia música na praia, porque aquilo tinha um bar lá, até às tantas, depois havia pessoas aos gritos, por alguma razão. E eu acordei tipo de manhã, cheio de calor já, às 8 da manhã. Acordámos com os sinos das vacas, mesmo ao lado da carrinha. Muito calor, hoje está um dia mesmo muito abafado. É muito difícil lidar com o calor na carrinha mesmo, porque isto é uma sauna autêntica. Estamos aqui em sombra das árvores. Supermercado. Não havia alimentos no supermercado. Foi uma confusão no supermercado porque estavam caminhões a descarregar coisas e estavam uma confusão no estacionamento, estava uma confusão dentro do supermercado porque não havia produtos e o senhor pôs-se a falar para nós, tipo a explicar, mas nós não percebíamos nada do que é que estava a acontecer. Só víamos tudo, quer dizer, tudo vazio, a parte dos frescos, os gomos. Estava tudo estressado a repor coisas, devem ser atrasado com a mercadoria, então eles estavam em stress autêntico, mas pronto. Entretanto andámos um bocado mais para a frente. E encontramos aqui um sítio ao pé de um cemitério com sombra e finalmente estamos à sombra e estamos a aproveitar, vamos almoçar e estamos a planear o que é que vamos fazer e vamos ver o que é que vamos fazer daqui para a frente. Bem, estamos a fazer uma das estradas, se calhar a estrada mais bonita que até agora vimos aqui na Sardenha, também é de um parque natural e queremos dar-vos aqui algumas informações sobre o parque natural. Infelizmente tem dos sítios mais bonitos da Sardenha para visitar, mas não é assim tão fácil de visitar. Portanto, nas praias, tem das praias mais bonitas, com grutas e pronto, as praias mais conhecidas. São assim mais selvagens, porque isto é meio que montanhoso e depois tem as praias lá em baixo que são completamente selvagens, é muito, muito bonito. Não tem infraestruturas e também não tem estradas para lá, então tem que se aceder de barco ou de caiaque. O nosso plano, não era bem plano, mas estávamos a ver se conseguimos ir no nosso caiaque,
Só que tinha que sair a partir ali de uma terra que o acesso é difícil também para a nossa autocaravana, e depois ainda eram 8 km, acho eu, até à mais bonita, e era para aí 4 km ou 5 até à mais rápida. O que não é assim tão fácil, são 4 km, 8 km ida e volta com este calor. Era tipo 2 horas ida e volta. Para quem não tem experiência isso. E tem que estar as condições ideais para nós fazermos, né? Porque ainda são muitos quilómetros, não podíamos levar o Nacho, tinha que ficar à sombra. Está imenso calor, não estamos a conseguir encontrar muitos sítios com sombra. O único que encontramos foi ao pé do cemitério e não era nessa terra, na outra terra se cá seria mais complicado. Acho que na altura, se calhar primavera ou outono, será as melhores alturas para realmente explorar aqui a parte natural da Sardenha, que tem muito para ver. Depois, da parte da montanha, tem aqui um dos desfiladeiros mais bonitos cá da Europa, pelo que temos visto aqui na internet, assim, dos mais incríveis, e é também uma caminhada, se calhar complicada. Aqui é o início de uma das partes da caminhada, tem que se pagar 5 euros para aceder ao parque, se quiserem ir ida e volta a pé. É um canyon. É um canyon, um desfiladeiro. Se quiserem, têm a opção de ir a pé e voltar de jeep, que são 15 euros por pessoa, portanto 5 euros por pessoa se quiserem ir a pé, 15 euros a pé e depois voltarem de jeep, e 25 euros se quiserem ir de jeep ida e volta. Neste calor, não é também para nós, é com muita pena que não vamos visitar, mas vamos realmente deixar. Pode ser que numa outra ocasião voltemos e exploremos a parte mais natural aqui do parque. E pronto, vamos avançar e vamos tentar explorar uma das praias que dá para aceder, que é através de uma caminhada também de 1 hora ou 1h30, que também temos que pagar para entrar, mas pronto, aí acho que vamos pagar e realmente tentar visitar a praia. Dizem que vale mesmo a pena. Nós estamos a fazer a zona do Golfo di Orosei, acho que não é o parque natural. Muito bonito, mas é realmente difícil de explorar, principalmente carrinha. Esquecemos de referir, sim, de carro é muito mais fácil. Esquecemos de referir, para explorar essas praias, podem alugar um barco, pelo que temos visto é 75 euros mais o preço do combustível, e em época baixa. Portanto, agora em época alta deverá ser mais caro e sai completamente fora do nosso orçamento, portanto é com muita pena que também não temos essa opção. Sim, se fizerem em grupo fica sempre mais barato. Tem o barco o dia inteiro, é um barco a motor, e podem explorar as diversas praias que há. Da costa. Chega de informação então, vamos continuar nesta estrada. É 1 hora de estrada desde aquela cidade onde nós estivemos há pouco, ao pé do cemitério, até aqui ao sítio onde nós vamos ficar, e é sempre curva e contra curva. Muitas autocaravanas, muitas motas. Todas as motas são da Alemanha, não sei o que é que se passa. É só alemães aqui. Muitos alemães aqui na Sardenha. E autocaravanas também. E pronto, aproveitamos para relaxar e agora vamos a caminho, está imenso calor e... Eu vou buscar o borrifador. Está bem. Bem, malta, tem sido um stress esta tarde. Este dia tem sido... Desde manhã que está esquisito. Então, nós vinhamos a conduzir e depois parámos ali no mirador para ver, que até estivemos a explicar, e logo a seguir íamos iniciar a carrinha e a carrinha não iniciava nada. E nós ficámos sem bateria e mudámos a bateria há 4 meses, ou há 3 meses atrás. Mas ontem nós andámos a fazer mudanças elétricas, como vos mostrámos, e acabámos por conseguir fazer o cabo, achamos que foi isto, melhorámos o cabo que carrega, a bateria da frente à bateria atrás. Que liga a bateria da frente à bateria atrás e faz o carregamento. E ao termos feito essa ligação nova, e o equipamento pode estar danificado, porque o equipamento o que faz é, assim que a bateria da carrinha está a uma voltagem de 13.1, que é quando a carrinha está ligada, ou mais, 13.5, faz o carregamento para a bateria atrás. Assim que baixa de voltagem, para o carregamento, ou seja, impede que a carrinha fique sem bateria. E como nós fizemos o cabo novo e achamos que o equipamento pode estar danificado, já não impede esse carregamento, essa paragem de carregamento, ou seja, a carrinha teve a noite toda se calhar a carregar a bateria de trás e nós não sabemos. Pensamos que possa ser isso. Outra opção também é que nós tínhamos as ventoinhas ligadas há muito tempo, estávamos a carregar também os telemóveis e com a carrinha desligada pode ter feito algum descarregamento. Mas nós, durante as viagens todas fizemos,
usámos muito mais a bateria, a antiga, a velha, que já estava lá desde que nós comprámos a carrinha, e nunca houve problema nenhum, e carregámos muito mais coisas. Portanto, achamos estranho apenas ligar a ventoinha e carregar um telemóvel que tenha descarregado a bateria toda. Então achamos mais que é outra opção. Depois nós pedimos a alguém para nos ajudar, nós temos cabos de carregamento, só que não estava lá ninguém, então nós fomos à loja, ali é onde se faz o aluguer dos jeeps e isso, para ir lá. Sim, a nossa sorte é que nós estávamos lá naquele ponto de informação onde se pode alugar as tours e tudo e comprar o bilhete para o Canyon. E pronto, eles tinham uma daquelas baterias que dá para ligar diretamente à bateria e dar um Jump start, carregamento. É um jump starter. E Funcionou. então funcionou, o senhor ajudou-nos e nós conseguimos arrancar. Parámos agora aqui numa parque. área de piquenique. Sim. Muito fixe, por acaso. Éramos para pernoitar aqui, mas já vamos explicar. Entretanto, estamos a medir a bateria, já testámos, já ligámos outra vez e funciona. E supostamente está tudo bem, não é? A carrinha agora está a arrefecer e está a ver se a bateria estabiliza a voltagem e vamos medir outra vez e a ver se está tudo bem. E entretanto já desligámos o cabo que liga a bateria para não voltar a acontecer a mesma coisa. Desculpa, olha. E pronto, nós íamos pernoitar aqui, só que o problema é que aqui não há internet e eu hoje preciso de internet porque preciso de entregar um trabalho ou preciso de enviar uma proposta para uma empresa, para um trabalho e tem que ser mesmo hoje e não temos internet. E aqui nesta zona, como é parque natural, também não é muito fácil pernoitar. Entretanto ficámos sem bateria na câmara, nós estamos sem bateria em tudo praticamente, não temos, esse foi o nosso problema e continua a ser. Estamos com problemas energéticos. E está sol. Mas como já explicámos, deixamos a carrinha há muito tempo, ficamos com a carrinha a arder lá dentro, o frigorífico fica a trabalhar o dia todo. Se ficamos à sombra, temos conforto na carrinha, o frigorífico não trabalha o dia todo, mas não carregamos nada. E como não conseguimos carregar da bateria da frente para trás, então não temos outra opção, senão ir a um sítio e se calhar fazer o carregamento à parque de campismo ou à área de autocaravanas. Sim. Mas pronto, estávamos a explicar então, precisamos mesmo de internet hoje e o plano era pernoitar aqui, só que também há aqui avisos que não é permitido pernoitar e lendo os comentários, aqui no Parque Natural apanha-se mesmo multas a sério. Portanto, cada multa é 100 € por pessoa, por pernoitar no Parque Natural ou nas cidades dentro do Parque Natural, que é uma terra chamada Baunei. Temos muita pena de não explorar mais, nós éramos para ir à praia mais conhecida, que falámos também há bocado. Sim, era isso que íamos dizer, nós íamos pernoitar aqui para depois, amanhã de manhã, irmos bem cedinho para a praia. O problema é que, pronto, se não dá para pernoitar, a única opção seria pernoitar lá ao pé, mas são 8 € por pessoa, mais 6 € cada pessoa para ir à praia, só para ter o acesso. Portanto, seria um gasto de 16 €, 22, 28 € só para ir à praia e ainda temos de fazer uma caminhada de 1h30. E como estamos com problemas na bateria, se calhar... Como estamos com problemas na bateria, não queremos ficar no meio da montanha, apesar de se calhar haver outros carros. Precisamos de internet e pronto, já estamos a ver demasiados inconvenientes e pronto. É isso, pronto, fica para uma próxima, se calhar na próxima vez que viemos à Sardenha alugamos a porcaria de um barco e vamos visitar os sítios aqui no Parque Natural. E é isso, vamos avançar. Se bem que pronto, não vemos estas praias magníficas, vamos continuar a ver praias magníficas, aqui o que não falta... Sim, o que não falta aqui são coisas para ver, mas pronto. Vai ficar esta parte da Sardenha por ver e fica para uma próxima. É isso. Agora vamos procurar um sítio para dormir. Esperemos que tenham gostado de mais um vídeo e se gostaram deem like, comentem, partilhem e subscrevam se ainda não fizeram. Ativem o sino para não perderem nenhum vídeo. No próximo vídeo continuaremos a explorar a costa este em direção a sul. Tenham uma excelente semana e cá estaremos no próximo domingo.